Orações adjetivas, restritivas e explicativas. As orações subordinadas adjetivas são chamadas assim adjetivas. Por quê? Porque elas têm valor de adjetivo em relação ao substantivo ou ao pronome da oração antecedente, funcionando como adjunto adnominal. Então, olhe para mim, olhe para mim. Tudo que você precisa saber está aí nessas duas linhas. Quase tudo. A oração adjetiva ela é chamada assim, adjetiva, porque ela funciona como um adjetivo. Ela sempre se refere a um substantivo ou a um pronome substantivo antecedente na oração principal. E ela sempre será um adjunto adnominal. Então, sabe aquelas questões, a gente já fez um pouquinho disso lá na banca Sebrasp, em que a banca pede a função da oração. Toda vez que as bancas trouxerem uma oração adjetiva e perguntarem a função sintática dela, a oração adjetiva ela é um adjunto adnominal. Porque sintaticamente ela vem junto ao substantivo ou ao pronome, funcionando como adjunto. Ela pode ser restritiva ou explicativa. Restritiva é aquela que... Então, vamos lá, vamos aos dois tipos. As orações adjetivas restritivas são aquelas que restringem, particularizam o antecedente. O homem que trabalha perde tempo precioso. Bom, a única coisa que você tem de tomar cuidado, na hora lá que a gente vai fazendo questão de concurso que vem tudo misturado, que é quando o bicho pega, você tem que saber dividir o período. Então, cuidado aqui, porque a oração adjetiva ela é chata de dividir. Olha aqui, o homem que trabalha perde tempo precioso. Primeira coisa que você faz é achar os verbos. Como eu venho te ensinando, ó. Primeiro verbo, segundo verbo. Agora, você já viu que você tem duas orações. Vamos dividir? Como é que a gente divide? Na hora de dividir as orações, lembra que a gente está aprendendo isso, né? Você está aprendendo a dividir as orações, classificar as orações. Na hora que você for fazer isso na oração adjetiva, tem que tomar cuidado, porque é muito comum que a adjetiva intercale a oração principal. Intercale. A oração adjetiva, ela é grude. Ela gosta de ficar pertinho do substantivo dela. Então, ela entra na oração principal. Ela fica dentro da oração principal porque ela é grudenta. Ela quer ficar ao lado do substantivo dela. Ó, o homem que trabalha... Então, ó, o homem barra que trabalha barra. Perde tempo precioso. Na hora de dividir... Lembre-se de que a oração principal começou ali no início, terminou no final, e no meio dela, oração subordinada adjetiva restritiva. A oração adjetiva, muitas vezes, intercala a oração principal. Por quê? Foi o que eu te falei, ela grude, ela gosta de ficar perto do substantivo dela. Então, é a única coisa que você tem que saber, porque lá, quando vierem as questões, isso vem tudo misturado. Então, você tem que ficar ligado nessa intercalação, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que você entenda é por que o nome restritiva. Por que o nome dela é restritiva? O nome dela é restritiva porque ela restringe, ela particulariza o antecedente. Ou seja, não é qualquer homem, é o homem que trabalha. Toda vez que a oração adjetiva restritiva aparece, é como se ela estivesse ali, ó, ela estivesse delimitando um elemento em relação aos demais. Há vários homens. Estou falando daquele que trabalha. Ele perde tempo precioso. Então, semanticamente, ela restringe, ela particulariza o antecedente. Tudo bem? Já a oração adjetiva explicativa, não, ela não restringe. Elas emprestam ao antecedente um sentido geral, universal. Isolam-se do antecedente por vírgula, ou se vierem intercaladas por vírgulas. Então, Fernanda, vírgula, que é ótima aluna, vírgula, obedece aos pais. Que é ótima aluna, ó, vamos dividir. Peraí, vou fazer bonitinho que nem eu fiz o outro, ó. Um verbo, dois verbos. Faça comigo, aproveite, ó. Dois verbos. Essa aqui começou ali no início e terminou no final, oração principal. Essa aqui, oração subordinada, adjetiva,
explicativa. Então, ela é explicativa porque ela não restringe, ela traz uma informação adicional. A explicativa traz uma informação adicional, diferente da restritiva que delimita o sentido do substantivo dela. Então, nesse caso, eu só estou explicando que a Fernanda é ótima aluna. A oração adjetiva explicativa, ela pode sair da frase. A oração adjetiva restritiva não pode sair da frase. Ela tem informação necessária, ela particulariza. A explicativa não. A explicativa é acessória, ela pode sair da frase. Por isso ela vem entre vírgulas. Pode vir também entre parênteses ou entre travessões, que é o que a gente vai estudar lá em pontuação. Então, olhe para mim, para fechar. Que acabou, a teoria só não tem muita coisa. Por isso que eu te falei, é tranquila essa segunda etapa. O que eu tenho que saber então, minha filha? Você tem que saber o seguinte, ó. A gente está falando das orações adjetivas. Orações subordinadas adjetivas. A gente acabou de estudar as substantivas. Nós vimos que as substantivas equivalem ao substantivo. Equivalem a isso, não foi? As adjetivas, elas equivalem a um adjetivo. Tô resumindo, ó. Que mais? Quando desenvolvidas, iniciam-se com pronome relativo, mas quando são desenvolvidas. Depois você vai estudar comigo as reduzidas. As reduzidas, elas não têm conectivo, mas isso é papo para depois. Quando desenvolvidas, elas vêm com pronome relativo. Elas podem restringir ou explicar. Então, olhe para cá, ó. Quando eu digo os alunos que acabaram a prova podem sair sem vírgulas. E quando eu digo os alunos que acabaram a prova podem sair entre vírgulas, qual é a diferença entre esses dois períodos, entre essas duas orações? Agora vamos fechar a teoria. Eu quero você bem ciente do que eu vou falar agora nesse final. Essas duas orações, uma sem vírgula e outra com vírgula, elas se assemelham quanto ao ponto de vista morfológico, quanto ao ponto de vista sintático, mas não quanto ao ponto de vista semântico. Vou repetir. Morfologicamente, as duas... Morfologia é classe. As duas são adjetivas, são iguais. As duas são adjetivas, morfologicamente. Sintaticamente, ó, então morfologicamente, quando a banca pergunta quanto aos critérios morfológicos, morfologia, ó, a classificação de oração, as duas são adjetivas, são iguais. Quanto ao critério sintático, as duas são o quê? Adjuntos adnominais. As duas, sintaticamente, elas são a mesma. Adri, mesmo uma explicando e a outra restringindo? Sim. Sintaticamente, a oração adjetiva, então, o CESP, por exemplo, gosta muito disso, de pegar a oração e perguntar qual é a função sintática dela. Sintaticamente se assemelham, as duas são adjuntos adnominais. Por que adjuntos adnominais? Porque elas vêm junto ao substantivo. Adriana, eu achei que essa aqui fosse um aposto. Não, ela não é um aposto porque ela é adjetiva. Ela é adjetiva. Aposto é função do substantivo, é a oração substantiva que pode ser apositiva. Não confunda. Fique tranquilo que você ainda vai encarar isso, que eu vou misturar tudo, mas já começa a se organizar. Não confunda a oração apositiva, que você viu comigo lá, na subordinada substantiva, com a oração adjetiva explicativa. Embora as duas expliquem, sintaticamente são diferentes. Entendeu? A oração adjetiva explicativa, sintaticamente, ela é um adjunto adnominal. Dri, é que eu achei que tudo que viesse entre vírgulas seria aposto. Você não tá mais nessa lama, né? Você já saiu dessa lama de achar que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Não. Por que não é aposto? Porque ela é adjetiva. E aposto é caso de substantivo. Pense. Então, sabe o que você vai dizer?
você vai sair por aí, quando acabar a aula, você vai se levantar e vai dizer: as orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas, elas se assemelham quanto ao ponto de vista morfológico, quanto ao ponto de vista sintático, porque as duas são adjuntos adnominais dos seus substantivos antecedentes, e só se diferenciam quanto ao ponto de vista semântico. Semanticamente, uma delimita o sentido do substantivo antecedente e a outra traz informação acessória. A diferença entre a restritiva e a explicativa é apenas semântica. Entendeu? Uma restringe, outra explica. Tudo bem? Foi? Com esse slide a gente resume tudo. E cai a ficha de que nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Isso aqui nem é aposto, não? Não, porque é uma oração adjetiva. Drita, tô perdendo a coordenação. Como é que eu sei que ela é adjetiva e não apositiva? Porque ela se inicia com um pronome relativo. Toda oração que se inicia com pronome relativo é adjetiva. Por isso não vai mais errar isso. Se vier sem vírgulas é restritiva, se vier com vírgulas é explicativa. E as duas serão adjuntos adnominais dos seus substantivos antecedentes. Só que uma com valor semântico de restrição e a outra com valor semântico de explicação. Entendeu? Foi? Tranquilo? Show! Então, agora é só treinar. A gente vai fazer, mais uma vez, treinando com questões. Vamos resolver aí questões de concursos só para você diferenciar uma da outra. Isso é tranquilo. Começar com a banca VUNESP. A banca traz um texto e diz, ó, antes se entendia que o abacate era uma fruta gordurosa. Vem aqui comigo, ó, a esse ponto do texto. Aí a banca diz, antes se entendia que o abacate blá 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 que engordava. Aí a banca diz, no trecho do último parágrafo, antes se entendia que o abacate era uma fruta gordurosa que engordava, a oração destacada tem a função de. Pronto, é só trocar esse que, ó, uma fruta que engordava, esse que é igual a qual engordava, esse que é pronome relativo. Então, sabemos, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos então, ó, já coloque aqui, ó, oração subordinada adjetiva explicativa. Vamos embora ver o que a VUNESP quer dizer, ó, letra A. Retomar a visão anterior que havia do abacate. Retomar a visão anterior, justificando porque ele é tão comercializado atualmente. Então, a função da oração é retomar a visão anterior que havia do abacate, justificando porque ele é tão comercializado atualmente. Vamos guardar a letra A. Porque ele retoma, né? Ele retoma. De fato, retoma. Isso aqui é um pronome relativo. Gostei do retomar. Retoma a visão anterior que havia do abacate? Ora, ele diz, antes se entendia que o abacate era uma fruta gordurosa que engordava. Retomar a visão anterior que havia do abacate? Gostei, Adri. Começou bem a letra A. Gostei. Tá comigo? Tá entendendo que a A começou bem? Tá retomando. Adri, esse negócio de retomar tá certo? Sim. A oração adjetiva, ela retoma. Ela retoma. Agora, veja a continuidade. Porque ela retoma o antecedente, né? Fruta gordurosa. Aí ele diz, justificando por que ele é tão comercializado atualmente. O problema tá aqui. Justificando porque ele é tão comercializado atualmente, não. Não. Justificando o que se pensava dele antes, né? Que achava-se que ele engordava. O problema está no final. A letra A começou bem e terminou mal. B, exemplificar, fora. C, comentar a visão anterior, fora. Viajou. Ó. D, explicar, coisa linda. A visão anterior que havia do abacate, oração adjetiva explicativa, que era negativa, agora sim.
era negativa para a comercialização do produto. Resposta letra D. Você entendeu? A D é bonitinha e é melhor que a A. A A começou bem, mas terminou mal. Resposta letra D. E a letra E, enfatizar a visão anterior. Não é enfatizar, é retomar e explicar. Oração subordinada adjetiva explicativa. Questão 9, Instituto OCP. A pesquisadora Ana Cláudia, que atua na área de genética de doenças endócrinas, a oração em destaque, que atua, blá, 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 expressa restrição, é completiva nominal, é subordinada subjetiva, é oração explicativa, não deveria ser precedida por vírgula em decorrência da função que exerce. Ora, quando ele diz que atua, esse que não está retomando a Ana Cláudia, a pesquisadora Ana Cláudia, está retomando o antecedente, é a oração subordinada adjetiva explicativa. Resposta, letra D. É oração explicativa, acrescenta informação. Linda. Questão 10. Assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. Esse que não retoma a comunidade? Não é como se eu dissesse comunidade na qual as pessoas se sentem? Tá. Então você já conhece isso. É uma oração adjetiva que vem sem vírgula. Então, ó, deu uma geral nas opções. Oração substantiva completiva nominal, oração adjetiva restritiva. Resposta letra B. Tranquilo. Oração adjetiva explicativa? Não. Adverbial? Não. Adverbial não. Resposta letra B. Questão 11. De novo, Instituto OCP. Aqui a banca diz: assinale a alternativa em que ocorre uma oração adjetiva com função de explicar o termo a que se refere e não a de delimitar seu sentido. Em outras palavras, ela quer o quê? Ela quer a oração adjetiva explicativa. As plantas que... Tá sem vírgula, não é? Se tá sem vírgula, é restritiva. Não é a letra A. Há um jardim que, sem vírgula, restritiva. Não é a letra B. C. Pacientes que sofrem, sem vírgula, restritiva. Não é a C. Resposta, letra D. É o caso do programa blá, 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 que construiu oração subordinada adjetiva explicativa. Bora mais. Questão 12. De novo, a OCP. Assinale a alternativa em que a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adjetiva restritiva. Aí você já está ficando fera nisso, você vai seguindo pelos conectores. Esse E nem é oração subordinada, é coordenada, né? Aditiva. Fora a letra A. Isso aqui é coordenada. Letra B, destacando isso. Oração subordinada substantiva. Objetiva direta. Não é a letra B. C, uma série de informações que antes não tinha. Esse que está retomando informações. Posso trocar por as quais antes não tinha. A banca quer uma oração adjetiva restritiva. Está sem vírgula. Achei. Resposta, letra C. Letra D, ali poderá deduzir isso. Conjunção integrante. Né? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. E aí, esse pois, conjunção explicativa. Oração coordenada. Não é difícil isso, concorda? E você já está fazendo questões com tudo misturado. Adriana, que horas que vai ficar difícil? Já, já. Ó, olhe para mim, olhe para mim. Difícil não tem quase nada. A única coisa chata desse assunto, você vai ver, é função sintática do relativo.
O resto, saber se é restritiva ou explicativa, saber se é adjetiva é fácil. Tudo tranquilo. Questão 13. A primeira coisa que chamou minha atenção, a primeira coisa a qual chamou. Pronto, toda vez que eu quiser saber se o que é relativo, eu troco por outro relativo. Vejo que ele está retomando coisa. Beleza. Aí a banca quer que você classifique a oração. Se ela se inicia com pronome relativo, ela é o quê? Oração subordinada adjetiva restritiva. A banca quer que você marque a alternativa correta. Letra A, funciona como aposto. Letra B, explica o sujeito. Letra C, vocativo. Letra D, oração subordinada adjetiva restritiva. E olha aí, está universalizando e generalizando? Não, cuidado. Cuidado, você já aprendeu isso, né? Quando a banca falar generalizando, universalizando, isso é o mesmo de oração explicativa. A restritiva, ela faz o quê? Ela restringe. E tem valor de adjunto adnominal. Olha que coisa linda, valor de adjunto adnominal. Tudo lindo na letra D. Agora olhe para mim. Para fechar o vídeo, você está no vídeo de orações subordinadas adjetivas restritivas versus explicativas. Para fechar, eu coloquei aí questões para a gente se assegurar de que você... Presta atenção. Nem sempre o pronome relativo é o pronome relativo que ou qual. Fique ligado. A oração adjetiva, ela pode se iniciar com qualquer pronome relativo. Vou repetir. Pronome relativo que existe nesse mundo não é só quem e o qual, não. Existem outros. Quem, cujo, onde. Fique ligado nas questões em que as bancas trazem orações adjetivas. Então, vou repetir. Toda oração que se inicia com pronome relativo é adjetiva. Toda. E aí ela pode ser restritiva ou explicativa, tudo bem? Isso você já aprendeu, né? O único cuidado que eu quero que você tenha é o de não achar que pronome relativo é só o que e o qual, os coringas. Existem outros relativos. Quem, como, quando, quanto, cujo. Senão você vai ficar achando que o mundo é só rosa, tá bom? Vamos embora fechar com elas. Assinale a alternativa em que o trecho em destaque é classificado como oração adjetiva, exercendo a função de restringir, de especificar um termo anterior a que se refere. Na letra A palavra deriva do latim que significa. Tá, esse que, ele é pronome relativo, sim. Mas, como ela vem entre vírgulas, a função não é a de restringir, é a de explicar. Essa aqui é adjetiva explicativa, não é a letra A. Na letra B, indicam isso. Você já faz isso aí com o pé nas costas, né? Indica isso. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta, não é a B. C, olha aí que coisa linda. Um adulto com quem? Tá, esse quem é também um pronome relativo. Esse quem está retomando o adulto. Inclusive, eu posso trocar por outro relativo, com o qual. Foi isso que o Instituto OCP fez. Colocou uma oração adjetiva com pronome relativo que não é o que, o qual, é o quem. Coisa linda. Veio sem vírgula, a banca quer restritiva, resposta letra C. Tá bom? E essa aqui não, porque essa aqui é concessiva, é adverbial. Tá bom? Questão 15. Mesma história. Ó, a menina cuja mãe é professora, passou de ano. A oração subordinada em destaque exerce a função de, pronto. Cuja é pronome relativo, que retoma menina. E vem entre vírgulas, oração subordinada adjetiva
explicativa. Eu estou explicando que a mãe da menina, olha a ideia de posse, né? Mãe da menina, lembra? Cujo está sempre ideia de posse. A mãe da menina é professora. E se vem entre vírgulas, é explicativa. Tá bom? Vamos embora para a última. De novo, Mariana, cuja barragem blá, blá, blá. Aí a banca pega uma oração que tem o cuja e ela quer que você classifique essa oração. Fique ligado. Lembra que eu disse isso lá na teoria também? Nem sempre a oração adjetiva explicativa vem entre vírgulas. As vírgulas podem ser substituídas pelos parênteses e pelos travessões. Neste caso, os travessões estão fazendo o papel das vírgulas. Resposta, letra C. Tranquilo? Para fechar o nosso material de oração adjetiva, que é só isso. No próximo vídeo, aí nós vamos para o topo. Você aprendeu que a oração adjetiva, ela sempre se inicia com pronome relativo, quando ela é desenvolvida. Pois é, no próximo vídeo você vai aprender que o pronome relativo, ele pode exercer funções sintáticas na oração em que ele se encontra. Ele pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal. Pode ser tudo. É isso que a gente vai ver no último vídeo, tá bom? Roda a vinheta. Ah, papel e caneta na mão, que eu vou ditar as instruções, o passo a passo para você, claro, tá?